Então, agora, de uma maneira oficial, um bom dia ao pessoal presente na sala de aula da turma 301 do Colégio Cônigo. Nós vamos dar prosseguimento nas nossas aulas síncronas e agora o assunto da aula de hoje vai ser. Um minutinho, vai ser geometria analítica. Apenas para efeito de registro, essa é a aula de número 20, né? E hoje são 30 de junho de 2021, uma quarta-feira. Bom, pessoal, o assunto de geometria analítica vai ser um assunto novo que nós vamos iniciar hoje. Vou falar aí rapidamente alguma coisa sobre geometria analítica. A geometria analítica é um ramo da matemática, é uma parte da matemática que vai envolver, além dos conhecimentos geométricos, não se assustem, são conhecimentos geométricos básicos e essenciais, o conhecimento de outras de outras partes da matemática. Um minutinho só, pessoal, estão me chamando aqui no WhatsApp. Não, nada de importante. Eu vou ter que desligar o WhatsApp durante a... Mas acontece que às vezes é um colega pedindo alguma coisa que aconteceu. Então, assim, o que acontece na geometria analítica? Ela envolve geometria e álgebra. Vocês vão perceber que nós vamos tratar de assuntos que vimos lá no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio, tá? Nós vamos envolver muito plano cartesiano, que nós vemos lá no primeiro ano, em funções. Nós vamos envolver também muito o gráfico da função do primeiro grau, que são retas, né? Toda função do primeiro grau é representada no plano cartesiano através de retas. Então, nós vamos rever isso aí novamente. Nós vamos rever alguns conhecimentos de trigonometria, seno, cosseno, tangente, visto lá no ensino do segundo ano. E, finalmente, a gente vai envolver também algum conhecimento do segundo ano, que são matrizes. Agora, quando eu estou falando nesses assuntos, vocês não se preocupem que a gente vai rever e recapitular sobre isso, tá? Não se preocupem nesse aspecto, tá? Eu não estou lembrado, eu sei disso, a gente vai rever. E não é nada de aprofundamento, não, tá? Nada, vamos ver, são aqueles princípios essenciais, tá? Não é possível de... Nós vamos iniciar apresentando para vocês, dentro da geometria analítica, o primeiro assunto. Então, seria um subassunto. O assunto geral é geometria analítica, é distância entre dois pontos, tá certo? Então, já vai vir para nós, nesse primeiro momento, o plano cartesiano, tá? Mas a gente vai revendo, e se houver alguma dúvida, alguma coisa, vocês, por favor, como sempre, me pergunte, né? Façam a pergunta, por mais que vocês acham que a pergunta é óbvia, que muitas vezes não é tão assim, né? Então, vocês perguntem. Se a gente entender o início, o restante fica bastante fácil, tá? Então, eu vou me valer nesse primeiro momento do quadro e vou alterar a minha posição ali para o quadro, tá, pessoal? Qualquer problema com a visualização no quadro, também vocês têm que me avisar através do áudio, tá? Porque ali no quadro nem sempre eu consigo ler o chat. Bom, não se preocupe com aquele desenho ali, eu chego lá, isso aí é da aula passada, não deu tempo de eu ter apagado ele.
Então, vamos para lá. Já vamos chegar aqui, tá, pessoal? Pessoal, eu vou falando, porque são 30 minutos após, apenas. Então, algumas vezes, eu vou ter que ficar na frente da câmera, ocultando aqui o quadro de vocês. É só para desenhar alguma coisa, escrever alguma coisa, em seguida eu libero a visão, tá? Então, eu não aprendi ainda, estou tentando aprender a ficar transparente, mas não deu ainda, tá? Nesse caso aqui, vou tentando. Ainda mais no inverno, né? Que a gente se enche de roupa, fica mais gordinho aí. Tá. Assim, ó, pessoal, nós vamos rever alguns conceitos básicos e rápidos sobre o plano cartesiano, tá? Deixa eu desenhar uma coisinha aqui. Aqui assim. Bom, lembrando algumas coisas básicas sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é composto de dois eixos, que nós chamamos um de eixo das abscissas, que simbolizamos pela letra X, tá certo? São as abscissas. E um outro eixo, que nós chamamos de eixo das ordenadas. O das abscissas está na horizontal, o das ordenadas está na vertical, que nós representamos pela letra Y. Perfeito? Nos dois eixos, existem representados todos os números reais. Todos os números reais estão representados no X e no Y. Existe um determinado momento que esses dois eixos se cruzam. É aqui nesse ponto. Nesse ponto, nós chamamos de ponto de origem dos números e representamos ele pela letra O, de origem, ou pelo número 0, tá? É esse ponto aqui. Claro que um ponto sempre é representado por uma coordenada que tem dois números. No caso, seria o ponto de origem, que seria o 00. Já falamos mais sobre isso, tá? De tal maneira que, aqui, ó, da origem no eixo X para a direita, nós vamos ter todos os números reais positivos. No eixo X, da origem para a esquerda do eixo X, né? Nós teremos todos os números negativos. Já em relação ao Y, da origem para cima, nesse sentido, nós teremos todos os números reais positivos no Y. E no mesmo Y, para baixo da origem, teremos os números reais negativos. Muito bem. O plano cartesiano divide, como já fala, divide o plano em 4 regiões, que são chamadas de quadrantes, a saber, aqui, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Iniciando aqui, indo nesse sentido. O giro é no sentido contrário dos ponteiros de um relógio, quando o relógio tem ponteiros, né? Nesse sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nós vamos trabalhar com os 4 quadrantes, mas para efeito de explicação inicial, eu começo explicando no primeiro quadrante, que fica mais fácil de entender, tá? Porque aqui todos os números são positivos no X e positivos no Y, tá? Só para efeito de explicação. Então, tá bom, pessoal. Falando isso, vamos lembrar
pontos. Nós vamos ter pontos determinados no plano cartesiano e simbolizados por letras maiúsculas. No caso aqui, eu botei um ponto, ele é simbolizado pela letra maiúscula A. Estou usando A, poderia ser o B, C, tá? Qualquer letra maiúscula. Esse ponto, no plano cartesiano, ele tem uma coordenada, que é um valor de x, como abscissa, e um valor de y como ordenada. Então, ele tem um x e um y, que forma a coordenada desse ponto. Nesse caso aqui, olhem só, nós temos aqui o ponto A, com uma coordenada que eu vou chamar de XA, que é o x do A, e uma, como abscissa, e uma ordenada, que eu vou chamar de YA. De tal maneira que o par ordenado x, sempre na frente o x, y, então, XA e YA formem a coordenada do ponto A. Perfeito? Daqui a pouco eu vou dar números aqui, vai ficar mais fácil ainda de entender. Então, esse é o ponto A. Vou pegar aqui um outro ponto e vou chamar esse ponto aqui. Quanto tempo eu tenho? Uau! E vou chamar esse ponto aqui de ponto B, novamente maiúsculo. E esse ponto B, pessoal, ele novamente vai ter o quê? Ele vai ter também uma posição que é dada por o x do B e é dada pelo y do B. No caso aqui, nesse caso, o y do B está coincidindo com o y do A. É o mesmo, tá? Então, ele tem um xb e um yb. Muito bem. E o que eu pretendo aqui? Eu pretendo saber a distância entre esses dois pontos. Nesse caso aqui, do nosso exemplo. Eu quero saber essa distância aqui, ó, entre A e B, que eu estou botando em vermelho. E como é que se mede distância na matemática? A gente se mede através de uma linha reta. No caso aqui, de um segmento de reta, porque ele inicia no A e termina no B. Paulo, mas eu posso medir ao contrário? Eu posso calcular essa distância ao contrário, dessa maneira, de B para A? Posso, e dá a mesma distância. Perfeito? Eu vou falar de A para B, mas podem também imaginar que de B para A é a mesma coisa, é a mesma distância. Então, o que eu quero, me desculpem, saber é essa distância que eu meço em linha reta, então, por isso que aparece um segmento de reta. A distância em matemática não se mede em curvas, tá certo? A distância é sempre o menor, espaço que existe entre os dois, e isso é conseguido através de uma linha reta, no caso aqui forma um segmento. Bom, nesse caso aqui, olha, pessoal, forma um segmento que está paralelo a x, olha, ele está paralelo, ó. O segmento AB está paralelo ao eixo x. E aí, nesse caso, é muito fácil de calcular. Eu vou colocar números daqui a pouco, vocês vão ver. Mas qual é a distância entre o A e o B? É muito fácil. É pegar o valor do xb, aqui, e diminuir do xa. Essa é a distância entre esses dois. Quer ver? Vamos dar valores. Vamos dizer que o ponto A está no 2, no x, aqui é 2, e está no 1, aqui, no caso aqui, está no 1 no y. Então, aqui vale 2, aqui vale 1. Então, essa é a coordenada,
2, 1. E vamos supor que o ponto B esteja no 6, e no caso aqui no 1 também, né? 6 no X e 1 no YB. Então, aqui está a coordenada, o X e o Y. E como ele é paralelo ao X, é muito fácil. É só fazer 6 menos 2. Ó, é o XB, 6, XA, 2, e isso é igual a 4. Bom, 4 o quê, Paulo? 4 unidades de comprimento. 4 unidades, U minúsculo, C minúsculo, de comprimento. Tá certo? Isso aqui podia ser centímetros. Se um enunciado fala que é centímetros, eu uso centímetros. Se um enunciado fala que é metros, eu uso metros, tá? Então, muito fácil isso aqui, sem dúvida nenhuma. Mas é porque o segmento de reta está paralelo ao eixo X. Muito bem, deixa eu ver o horário. Tá, estou dentro do tempo aí. Tá bom. Então, distância, nesse caso, entre A e B, não tem problema nenhum. Agora, vamos supor uma outra situação. Essa aqui. De novo, vou ficar um pouco na frente aqui de vocês. Agora, eu quero a distância entre o ponto A, que vai ser esse mesmo, e o ponto C, que está ali. Eu quero a distância desses dois. Bom, eu preciso saber a posição do ponto C, que é me dada por uma coordenada, que é o valor do C em relação ao X. Então, aqui, ó. Aqui, o XA e o XC são o mesmo. Então, se são o mesmo, o C está no X no 2. E quem é o YC? Bom, o YC eu vou inventar aqui, tá? Eu vou botar o YC sendo igual a 8. Eu coloquei esse 8, tá? A única coisa que eu sei que ele é um número positivo e maior do que 1, que 1 está aqui, tá? Então, é 8. A posição, então, do ponto C é 2, 8. Beleza. E quem é a distância entre esses dois pontos? A distância entre esses dois pontos é esse segmento de reta aqui, ó. Que eu vou botar agora em vermelho aqui, ó. Ó, ficou fraco porque ele passou por cima do outro azul. Continua aqui. Bom, pronto. Depois, quando eu vou limpar a ponta aqui da caneta. Mas dá para ver aqui, ó. Tá? Essa distância entre A a C, que é a mesma de C a A, é o que eu estou querendo. É a distância entre A e C, nesse caso. Que aqui também é muito fácil de calcular. Ó, essa distância, ela é me dada como? Do valor de YC menos o valor de YA. Ó. YC menos YA. Muito bem. Se eu tenho que YC é 8, se eu tenho que YA é 1, então é 8 menos 1, que é igual a 7. 7 unidades de comprimento. Barbada, tá? Então, nesses dois casos, que podem ter infinitas segmentos de retas paralelos ao X, podem estar aqui para baixo, podem estar mais para cima, podem estar só no terceiro quadrante, só no quarto quadrante, ou podem estar em 2 quadrantes, mas estão paralelos a X, é muito fácil de calcular. Mesma coisa aqui assim, ó. Mesma coisa, tá?
se tiver paralelo ao y, é bem fácil de calcular. Lembrando uma coisa aqui, se por acaso eu chegar num cálculo aqui, ó, aqui, e obter um número negativo, eu lembro que eu estou trabalhando com geometria analítica. Então, eu coloco ele como positivo. Na verdade, essas distâncias são em módulo. Módulo o que é módulo? O módulo na verdade, a distância de um número até a origem. Mas ele é sempre dado em positivo. Claro que o número pode estar no sentido positivo ou no sentido negativo. Pessoal, se não deu para entender exatamente o que eu falei agora por último, não se preocupe. Eu vou voltar a repetir. O que eu quis dizer aqui, se eu obter, por acaso, nos meus cálculos, se eu obter, por acaso, estou repetindo pela segunda vez, um número negativo, eu transformo ele em positivo, porque distâncias são sempre números positivos. Perfeito? Beleza? Então tá. Quantos minutinhos eu tenho? Tenho 8. Dá para mostrar uma outra coisa para vocês. Pessoal que está presente, alguma pergunta até o momento? Nenhuma, senhor. Nenhuma? Tá. Eu peço que vocês me respondam, né, para me saber se vocês não pegaram no sono ainda. Mas, quando não me responde, eu entendo que está tudo bem, tá? Eu entendo que vocês não estão dormindo, e sim, está tudo entendido. Brincadeira. Eu sei que vocês não dormem nas minhas aulas, né? Vocês desmaiam. Vamos lá. Agora, uma outra situação. Se fosse assim, era uma barbada. Agora a gente vai ver uma outra situação que é muito fácil também, mas requer, enquanto eu estou apagando, tá? Tem que ficar voltado aqui para o quadro, mas requer um certo raciocínio matemático. Essa aqui é a situação. Vamos lá. Tem que apagar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Um dia eu consigo apagar. É essa situação aqui. De novo, dá licença, pessoal, para fazer aqui. Vou representar só no primeiro quadrante, que eu já falei para vocês, que fica mais fácil de explicar. Mas isso aqui vale para todo o plano cartesiano. De novo, o primeiro quadrante, só que agora nós vamos ter um ponto A aqui, ó. Está aqui. E vamos ter um ponto B aqui. Bom, e eu quero a distância entre esses dois. Eu sei que a distância é medida através de linhas retas, e por 2 pontos passam uma única reta. No caso aqui não é reta, né? É um segmento de reta. Por 2 pontos passa um único segmento de reta. Então, o que eu quero? Eu quero saber o tamanho disso aqui. Eu vou chamar isso aqui de D minúsculo, de distância, de A até B. Poderia ser de B até A, Paulo? Poderia. Não teria problema nenhum. Tá bom. Então, o que eu quero saber aqui? Ah, mas agora ela não está mais paralela nem a X, nem a Y. Então, agora ela tem uma nova situação. Eu não consigo pegar aqui e calcular isso aqui diretamente. Então, qual é a situação? Vamos lá. Vamos lá. O ponto A tem uma coordenada que é x do A. A única coisa que tem que tomar cuidado, vocês vão ver que vai apresentar uma fórmula que parece complicada, mas é muito fácil. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, mesmo aqui, se eu estou no ponto A, eu tenho XA e YA. A
A única coisa que eu tenho que tomar cuidado mesmo. Então, XA e YA. Tá? Então, pessoal, as coordenadas, ou a coordenada do A, aqui, ó, vou botar aqui, é igual a um XA, que eu vou dar o valor, e um YA, que o valor também vai ser dado. Só sabemos que são números reais. Pela posição aqui, eu sei que os dois são positivos. Deixa eu falar mais uma coisa antes aqui. Eu acho que eu já falei na aula de hoje. É que são 5 aulas e são 5 repetições. Às vezes eu fico um pouco confuso se eu falei ou não falei. Pessoal, na geometria analítica, o desenho ajuda muito. Facilita muito a visualização. Mas ele não é obrigatório ser feito, tá? Algumas vezes ele vai quase que ser obrigatório para mim entender a questão, mas muitas vezes não, né? Não é necessário. No caso de distância entre dois pontos, não há uma necessidade obrigatória, né? Pô, necessidade já é obrigatória. Não há uma obrigatoriedade de se fazer o desenho, tá? Ajuda muito, tá? Então, não preciso ficar preocupado se toda hora eu vou ter que fazer o desenho. Não, tá? Se eu tiver tempo e puder fazer, beleza. Mas ele não é obrigatório. Então, o ponto A, como eu estava falando, ele tem essa coordenada aqui. E o ponto B, por sua vez, tem também a sua coordenada, que é o que ele é. Isso que eu não posso trocar. É XB. Por que XB? Eu estou falando do ponto B. E YB. Ah, eu estou repetindo que é a única coisa que pode causar confusão. YB. Por que YB? Porque é o ponto B. Então, o ponto B, maiúsculo, tem como coordenada um XB e tem também como sua coordenada no eixo Y, um YB. Muito bem. Notem, X, Y sempre. Aqui é A porque é do ponto A. Aqui é B porque é do ponto B. Tá bom. É basicamente isso aí. Bom, e aí, Paulo? Quanto tempo? Eu tenho 1 minuto. Não vai dar tempo mais. O que eu vou... Aqui, ó. Eu vou ter... Aqui assim, ó. Eu não sei essa distância, mas eu sei isso aqui, ó. Eu não vou dar nome para esse ponto aqui, ó. Eu sei que isso aqui, ó. Isso eu sei. Que isso aqui vale XB menos XA. Isso eu sei. Está aqui, ó. Foi encerrando a aula. E isso aqui, eu sei que isso aqui vale YB menos YA. O grande finale. E o que eu acabo de formar aqui? Por isso que entra geometria analítica, geometria e álgebra. Eu formo aqui um ângulo reto, que vale 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, no qual, no triângulo retângulo, eu vou aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. E vou obter a distância entre A e B, porque ela é hipotenusa. Isso a gente continua na próxima aula, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, na próxima aula a gente reinicia daqui. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, peço desculpas por o tempo ter sido corrido e desejo a vocês tudo de bom e nos encontramos sexta-feira que vem, tá? Aqui. Professor. Tá. Qualquer coisa lá pelo WhatsApp, se houver uma dúvida. Um abraço a todos. Tá bom. Obrigado, professor.